Bem-vindos à aula de persistência de dados com Python. Nessa aula eu vou estar explicando como a gente trabalhar com o módulo Pickle, ou Pickle em português, certo? Então, eu vou estar criando aqui um códigozinho em que a gente vai digitar um cadastro de cliente, certo? Com o cliente e com, no caso, o endereço dele, certo? Só para a gente saber um pouco como fazer uma persistência de dados usando Python de uma maneira fácil, sem ter que usar o banco de dados, certo? O que é esse módulo Python? Ou Pickle, quer dizer. Esse módulo, ele, para quem conhece Java, ele trabalha da mesma forma que quando a gente utiliza a serialização, certo? O que é que esse Pickle faz? Ele serializa um objeto, uma lista, e quando nós precisamos deserializar ou usar essa lista, a gente faz a deserialização. Como assim? É como se a gente quisesse guardar uma cama de A, certo? Então a gente seca o A dela, certo? Comprime ela. E quando nós quiséssemos usar novamente, a gente vai lá, tira de dentro da caixa que nós guardamos e enchemos novamente sem perder nenhuma das características dessa cama de A, certo? Ou seja, serialização é justamente isso. A gente vai armazenar nosso objeto, nossos dados, nossa lista em um determinado lugar, certo? E depois nós vamos fazer o processo de reversão, certo? Para poder usá-lo novamente. E aí está extraindo nossos dados para que a gente possa manipulá-los novamente, certo? Então, para isso eu criei aqui um projeto chamado Aula Pickle, falar aqui Pickle, e agora eu vou criar um módulo, certo? Vou criar um módulozinho aqui, vou chamar aqui persistência, certo? Persistência. Aqui nós vamos definir alguns métodos para trabalhar com esse módulo Pickle, certo? Beleza. Vamos criar aqui um método, vou chamar aqui de save, certo? Nós vamos precisar fazer algumas coisinhas aqui antes. Por exemplo, eu vou deletar aqui esse def save aqui, certo? Bem, em primeiro lugar a gente vai saber onde nós vamos armazenar nossos dados, certo? Para saber se a gente usar esse módulo Pickle, ele vai salvar nos possíveis lugares onde o Python salva todos os dados, certo? Para saber isso, para saber onde o Python está salvando, a gente faz o seguinte: a gente vai importar o módulo S, certo? E aqui a gente vai imprimir. Lembrando, eu estou usando a versão 3.2, certo? Do Python. E aqui a gente usa o s.getCwd, certo? E ele vai mostrar aqui onde vai ser salvo meus arquivos. Se eu quiser mudar esse lugar aqui, eu também posso. Como é que eu faço isso? Eu chamo aqui o OS, certo? OS. Ponto. E uso aqui esse chdir, e aqui eu passo um string, que vai ser o caminho, o path, certo? Então, nesse caso, eu posso usar dessa maneira. C barra barra, no caso, user barra barra, vou salvar na minha pasta Renan, certo? E novamente eu vou imprimir aqui para ver se realmente foi mudado meu diretório ou não.
Pronto. Esse aqui é o anterior. Ele salvaria aqui nessa aula Pickle. E agora ele vai salvar aqui, certo? A partir do momento que eu passar por essa função aqui, essa função aqui, ela muda o local onde eu vou armazenar agora nossos dados, certo? Beleza. Pronto, eu vou criar aqui um método, certo? Vou chamar save. Esse método ele vai tomar como parâmetro aqui, essa função, quer dizer, eu estou misturando com Java. Essa função aqui, save, ela vai receber como parâmetro um file name, certo? O nome do nosso arquivo e um data, certo? Aqui nós vamos ter que importar também o módulo Pickle, certo? E aqui a gente vai usar esse comandinho aqui, with open, certo? Nesse open aqui, eu vou colocar file name, que vai ser o nome que vai ser passado, certo? E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou concatenar com o nome da extensão que eu quero. Eu posso botar qualquer extensão que eu quiser aqui, certo? Eu vou colocar data, ponto data, certo? E aqui, detalhe importante, tem que colocar aqui WB, certo? Que ele vai salvar aqui, ele está abrindo aqui, só que para escrever, certo? Write, WB. Bem, e aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o Pickle ponto dump, certo? E aqui é justamente onde a gente vai armazenar, nesse dump, certo? E aqui o que, é que a gente vai passar? A gente vai passar o file, nossa data, certo? Que é o arquivo que vai ser salvo. Isso aqui é o que vai ser salvo dentro do arquivo. E aqui do lado eu vou passar esse arquivo. O que é que eu fiz aqui, gente? Eu coloquei aqui quando abrir, certo? Esse with aqui, gente, ele serve para fechar o arquivo, né? Para a gente não ter que usar um close, certo? Ele já abre e já fecha, já fica com essa responsabilidade, certo? O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou abrindo aqui um arquivo para escrever WB, certo? Vou passar aqui o nome que vai ser salvo, vou criando o nome do arquivo aqui, vai ser passado por parâmetro, e estou dando uma extensãozinha aqui, ponto data. Esse S significa com, então, abrindo o arquivo, criando esse arquivo data, certo? Para escrever como esse nome, vai ser o nome do arquivo, certo? É como se eu fizesse o seguinte, como se eu fizesse minha data, certo? My data igual a open, entendeu? Mesmo que eu fizer isso, eu estou abrindo o arquivo e jogando aqui dentro. Aí a partir do momento que eu tenho esses dados aqui em my data, eu pego o Pickle e lanço o arquivo, o que a gente vai salvar dentro do arquivo que tem esse nome, certo? E aqui eu passo o que foi salvo, certo? Eu passo o arquivo aqui dentro, beleza? Na próxima aula vou criar o método para load, para ele carregar as informações, e a gente vai estar criando os comandos para a gente estar efetuando aí
a persistência de dados com Python, certo? Então, espero vocês na próxima aula e até mais.